aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Ora viva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados aqui na Rádio União, a nossa voz, e também com os ouvintes da Antena Minho, a quem nós saudamos. O Domingos aos Sábados é realizado e apresentado por Domingos Silva e a técnica é do Vítor Esteves. E hoje tenho o privilégio de ter aqui um amigo também que eu fui conhecendo através da política, e nós vamos nos conhecendo assim também, e foi aí que eu fui conhecendo. É deputado da Assembleia da República e é Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, deputado do Chega, eleito por Braga, tem 45 anos de idade. Muito obrigado por estares connosco. Vamos nos tratar por tu como sempre nos tratamos, se concordares, naturalmente. É um enorme gosto ter-te aqui. Obrigado por teres aceito o meu convite para estares aqui no programa Domingos aos Sábados. Como é que tem sido o teu trabalho de deputado parlamentar? Um homem em Braga, em Lisboa, como é que tem sido o teu trabalho? Bem, em primeiro lugar, Domingos, agradecer-te o convite. Já tive o prazer de estar cá no teu estúdio por uma vez o ano passado. Volto com todo o gosto. É também um prazer enorme tratar-te por tu e considerar-te e considerar-me teu amigo. Porque é como tu dizes e bem, a política, podemos ter opiniões distintas, claro, e conceitos diferentes de ver a sociedade, mas ao fim e ao cabo a capacidade de democraticamente debatermos e sabermos estar é importantíssimo. É muito importante no dia-a-dia, não é? Não é? Muito importante. E é um gosto ter-te aqui. É um gosto. Eu que agradeço. Olha, então conta-me lá, o que é que as tuas comissões têm feito, o que é que tu tens feito aqui pelo distrito, o que é que vais querer continuar a fazer? Conta-me um bocado isso. Bem, já sei que vais ser candidato à distrital, também já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas a tua vinda aqui é como deputado da Assembleia da República. É evidente que eu vou querer dar um cheirinho à distrital. Muito bem, muito bem. Olha, em primeiro, responder-te à primeira questão que colocaste, que acho que é importante. Responder-te quando tu dizes o que é a tua vida de deputado entre Braga e Lisboa. Exatamente. Porque as pessoas não conhecem efetivamente o que é o nosso trabalho e aquilo que nós temos, e pensam que de certa forma o nosso trabalho é passear fatos. Muitas vezes e não é, ou seja, é lógico. Por acaso, quando te vi em Lisboa, agora deixa-me brincar contigo, quando te vi em Lisboa no dia 9 de Abril, estavas de fato. Claro, óbvio. Não é? Sim, não é? Tive o gosto de estar com alguns elementos do grupo parlamentar do Chega, incluindo a tua pessoa também, que eu tive o gosto também em estar convosco em Lisboa. Mas continua, desculpa. Sim, e voltando. Agora foi para brincar contigo. E agradeço, e é bom assim. Acho que é isto, que é o de ser um deputado distante do centro da atividade obriga-nos constantemente a fazermos as nossas deslocações semanais, e quem sabe, quem faz este tipo de deslocações sabe que Braga a Lisboa não é como de Bragança a Lisboa, que dizia a música dos Chutos, são 9 horas, não é? Aqui, 9 horas de viagem. 9 horas de viagem, aqui são 3 horas e meia de viagem. Agora, se calhar, Bragança-Lisboa não é tanto, não? Não, agora já podes fazer com a Seven Air, já vais de avião. Exatamente, portanto é fácil. E acaba por ser mais fácil, não é? Mas sim, já não são tantas horas. Ou seja, temos esta deslocação, que é uma deslocação que é chata. Eu, por acaso, eu faço na minha viatura, eu prefiro fazer dessa forma. Depois temos a semana preenchida. Não temos só plenários, não existe só o plenário na nossa vida, existe também comissões, onde nós desde terça-feira de manhã, muitas vezes, temos que estar presente nessas comissões. Quarta-feira também temos essas comissões da parte da manhã, à tarde já existe o plenário. Quinta-feira normalmente há reunião dos grupos parlamentares. Quinta-feira à tarde outra vez plenário, e à sexta de manhã
temos o plenário final do dia, onde temos depois o critério também que está associado sempre às votações, e depois retomamos outra vez ao nosso território. A segunda-feira também é um dia importantíssimo, porque a segunda-feira acaba por ser o contacto com o eleitorado. Com o distrito, não é? E o contacto com o distrito, com as pessoas que nos pedem para também nos transmitirem, quer seja os seus problemas, quer seja dar-nos notas, muitas vezes, daquilo que está a acontecer também aqui no distrito, e nas várias circunstâncias que atinge também o nosso trabalho. Ou seja, é um trabalho cansativo, por estarmos lá imensas horas, mas é um trabalho que nós fazemos com grande afinco e com grande gosto, porque ao fim e ao cabo é aquela frase que nós dizemos por Portugal e pelos portugueses. Olha, e o que é que tens feito concretamente em termos de comissões? Bem, nas comissões, eu estou associado a 2 comissões como efetivo, que é a Comissão das Infraestruturas, Que é uma grande comissão, Habitação que é muito milhão, e Mobilidade. é muito milhão de euros. É uma comissão muito puxada, puxada, porque claro tem que sim. muitas áreas de trabalho. E depois a Comissão da Modernização e o Poder Local. Ou seja, são 2 comissões onde obrigam a um trabalho muito concentrado, porque a modernização também, que está agora a acontecer na administração pública, com este novo ministro, o Gonçalo Matias, acaba por estar aqui a dinamizar de uma forma aquilo que já deveria ter sido feito ao longo dos anos e que não foi feito, que era modernizar a própria administração pública, mas acaba por depois de estar aqui um pouco entrelaçado com novos critérios, que é da inteligência artificial. Isso vai ser um problema bicudo, não é? Vai tirar muito posto de trabalho isso. Eu não acredito que a inteligência artificial tire muito posto de trabalho. Primeiro de tudo, nós temos que perceber que neste momento a administração pública é um elemento muito pesado. A nível de funcionários públicos, nós temos muito funcionário público de acordo com a percentagem versus a percentagem da população. Mas, no entanto, eu acho que a inteligência artificial vem ajudar a certo tipo de funcionamentos de ser mais célere a própria administração pública. Eu espero que assim o seja, porque é isto que nos tem sido transmitido e nós temos questionado também neste sentido o próprio Ministro e os seus secretários de Estado, porque a replicação que eles querem fazer é um bocadinho daquilo que já foi feito na Estónia. A Estónia neste momento está a criar já ferramentas associadas à inteligência artificial, até se fala de criar-se um próprio ministro de inteligência artificial, e nós aqui em Portugal estamos a meter o alho e o bugalho tudo no mesmo espectro, porque estamos a falar da modernização, mas ao mesmo tempo a inteligência artificial está aqui incorporada. Obrigatoriamente vamos ter que fazê-lo, porque a própria administração tem que se modernizar, e eu dou um exemplo que tive ainda há relativamente pouco tempo, que foi na Conservatória de Terras de Douro, quando tive que ir fazer os passaportes das minhas filhas, porque era mais rápida para fazer, porque vemos nas próprias net, aplicações para Terras de Douro. E Terras de Douro era a que estava mais acessível. E lá fui eu a Terras de Douro para fazer os passaportes das minhas filhas, e é engraçado que aquilo que depois me apercebo é que as pessoas lá em Terras de Douro, não sei se já está alterado ou não, mas espero que assim que esteja, ainda usavam o Windows 2007. Ou seja, estamos a falar há praticamente um ano, estarmos a usar o Windows 2007 há praticamente 20 anos que estavam a usar ali o Windows 2007, acaba por ser redutor e não terem as ferramentas todas para fazer um trabalho em condições para a população. E há várias situações que têm que ser alteradas. Mesmo a circunstância que é muito simples, que é o pedir documentação que a própria administração pública já tem. Quer dizer, não faz sentido nós estarmos a ir a uma repartição de finanças ou a uma conservatória e eles estarem-nos a exigir a nós, cidadãos, um documento que a própria administração pública já o possui dentro. Ou seja, tem que haver a tal interligação entre as várias... A base de dados, não é? Claro. Entre as várias administrações, quer seja da parte das conservatórias, das finanças, ou seja, tudo isto envolve vários ministérios, tudo isto envolve várias
ferramentas que têm que estar interligadas para que isto aconteça para o melhor do cidadão. Mas fizeste alguma coisa por causa da conservatória? Não, acabei por dar nota anteriormente ao Ministro da Coesão, da Coesão e da Economia, que estava responsabilizado por esta área já na legislatura anterior, e dei nota novamente e que, para que as coisas se resolvam, como é óbvio, logo que isto são processos burocráticos e demorados, que é outro problema que nós temos, que é a tal burocracia. Não é? E temos um exemplo de uma burocracia que é o caso da saúde. Quando a saúde, por exemplo, tem 11 sistemas de funcionamento, 11 aplicações, 11 programas de funcionamento, e não há também uma ligação entre os hospitais privados e os hospitais públicos, para que tu, por exemplo, quando vais a um hospital privado fazeres uma consulta, quer seja de urgência, quer seja de seguimento, o público ter acesso. O público ter acesso e vice-versa. Ou vice-versa. E não há tem acesso. Que haver uma ficha única tua. Não tem que haver exato. Fichas duplicadas e triplicadas e quadriplicadas do próprio utente. E isto neste momento é um problema que tem que ser resolvido, e esperemos que o PSD, com este ministro que pelo menos demonstra vontade para o fazer, o consiga fazer. E agora vamos ver se assim vai ser ou não. Estamos expectantes, porque de promessas estamos fartos. Agora falou-se do bilhete de identidade das empresas, já foi um passo que eles deram, então, a fazer grande publicidade e parrangona deste tipo de situação do bilhete de identidade das empresas e poder-se aceder facilmente à documentação de todas as empresas, mas tem sido pouco, tem sido pouco ativo, mas as promessas têm sido muitas. Em termos de, na tua perspectiva de trabalho, um deputado, a imagem que os deputados dão para a opinião pública, de estarem nos plenários, de estarem aos telemóveis, por exemplo, ainda continua hoje no nosso país, na tua perspectiva? Ainda continua. Essa é uma realidade que nós sabemos, mas também temos que entender. É lógico que os plenários, e nós temos que estar com atenção aos próprios plenários, mas muitas vezes aquilo que está a acontecer também nos telemóveis tem a ver com ou os grupos das próprias comissões ou os assessores a estarem-nos a fornecer informação associada ao ponto que está a ser debatido. Mas também temos que perceber que ainda agora estamos a falar das comissões onde eu estou efetivo. Há outras onde eu não estou e não tenho relação direta. É lógico que tenho que estar interessado e perceber todos os pontos que estão a ser tratados, mas não estando diretamente relacionado, acaba por haver ali uma situação de pode haver, não é? Eu estar a seguir alguma notícia, ou seja, do meu Sporting Clube Braga, que aparece alguma notícia sobre isso, ou outra situação, e acabamos por aceder ao telemóvel. Já vamos ao Braga. Eu não ia deixar de falar do Braga, que eu sei que tu és um apaixonado do Braga. Sou, com certeza. Mas olha, além das tuas comissões, tu não defendes só as tuas comissões, tu de certeza que levas problemas distritais para Lisboa. Sim, acabamos por levar vários problemas distritais. Várias circunstâncias que já foram levadas lá abaixo. Foi já perguntas que foram feitas ao próprio Ministro da Agricultura sobre a questão dos nossos pescadores aqui da nossa margem de Esposende, Apulia, que também têm tido algumas dificuldades. O nosso ministro conhece bem aqui a zona, é de cá também. Exatamente. E ele, conhecendo o problema, e na altura que ainda era deputado do Parlamento Europeu, responsabilizou-se, ou pelo menos deu a cara para tentar criar ali uma solução das barras, e o que eles sentem é que nesta altura não têm tido essa verdadeira resolução. E também já foi feita questões nesse aspecto. Como também o critério da mobilidade associada também ao nosso distrito, de problemas que estão associados aqui, as interligações que são feitas principalmente no âmbito do quadrilato. Braga também, os problemas que tem havido do critério da mobilidade também foram questionados, como já foram questionados mesmo por mim, circular
externa de Braga, ou então a via do Cávado, que está também no papel e não sabemos quando ela que vai estar executada, e depois não percebemos muito bem quais são as dinâmicas, que se a responsabilidade da execução acaba por ser governamental ou se acaba por ser camarária. Já houve várias questões que foram levadas nesse critério, mesmo a circunstância também a nível da Ministra da Saúde, relacionada com o próprio Hospital de Braga, sobre várias situações que estão a acontecer com os próprios profissionais do hospital. Ou seja, nós acabamos por ser também um interface daquilo que são as nossas preocupações aqui no Distrito, as preocupações da população. Nós não defendemos só os militantes e os simpatizantes do Partido Chega, nós defendemos tudo aquilo que seja a população, porque quem nos elegeu foi a população, quem nos deu esse voto foi a população. E por isso nós temos que saber defendê-los lá em baixo do melhor que podemos e o melhor que sabemos, como é óbvio. Naturalmente que em termos de estruturas também fazes sempre o teu papel, ainda por cima é a tua comissão, não é? Sim, sim. No âmbito das infraestruturas é muito importante, e ainda agora falou-se das questões até das passagens de nível associadas a Barcelos, e que é de louvar que ao fim de dezenas de anos sejam retificadas estas passagens de nível em Barcelos, porque Barcelos é dos concelhos do nosso distrito que mais passagens de nível tem no âmbito ferroviário, e que já tem causado vários sinistros, mesmo com mortes. Ainda agora há pouco tempo uma situação de um senhor, e tem que ser resolvido, porque se nos identificamos como um país de primeiro mundo, ou assim o queremos identificarmos como um país de primeiro mundo, temos que conseguir solucionar também estes problemas, como também as próprias vias de comunicação rodoviárias, e há outro tipo de infraestruturas, mesmo o âmbito da habitação. Há muita coisa que se pode fazer e que temos tentado levar lá abaixo, mas também não podemos olhar a nossa profissão só na responsabilidade de um distrito. É lógico que sim, foi este distrito que nos elegeu, mas acabamos por ser deputados da nação, e olhando a todos os critérios daquilo que o país exige e precisa. E o que é que tu tens feito aqui em termos de acompanhamento nas tuas visitas? Olha, a nível de acompanhamento das visitas, eu tenho tentado estar presente em associações, perceber quais são os problemas que essas associações têm e depois transmitir, eu não pertencendo a essas comissões que estão com responsabilidade desse tipo de associações, passar essas informações para os colegas que estão na comissão. Ainda há uns tempos atrás, por exemplo, estive numa escola em que os alunos me pediam uma circunstância engraçada, ou seja, que é, como temos matemática A e matemática B, por exemplo, as letras, quem escolhe o curso de letras tem matemática B e não matemática A, os alunos da parte das ciências também estavam a pedir que nós intercedêssemos junto do Ministério da Educação para que houvesse português A e português B. O que eu disse foi, olha, eu não percebo destas circunstâncias, mas o que eu posso fazer é passar toda a informação, neste caso à coordenadora, que é a minha colega Maria José, eleita pelo distrito de Aveiro, e assim foi feito, passar toda essa informação para que fosse analisado por eles se haveria a possibilidade de executarmos uma proposta, ou então algo que pudesse ser feito nesse sentido, na pretensão da juventude. Há variedíssimas situações, mesmo problemas pessoais que as pessoas nos colocam, e que nós poderemos tentar resolver lá em baixo. Há circunstâncias que as pessoas nos colocam para nós tentarmos resolver e que muitas vezes não é possível. Mas há outras que tentamos ajudar. Ainda tivemos o caso do menino daqui da Mares, o Rodrigo, que teve esta situação relacionada com a parte medicamentosa da parte dele, em que foi questionado várias vezes pelo Chega. Eu também cheguei a questionar. Há colegas que estão da parte da comissão que estão em cima do assunto sobre isto do Rodrigo e vão questionando para que seja feita alguma coisa. Ou seja, estas circunstâncias em que nós, no nosso acompanhamento do tal dia do eleitor, fazemos, serve também para isto, para nós também fazermos o tal forcing, para nós tentarmos ajudar as pessoas e tentarmos resolver os problemas que nos são propostos. É importante, acima de tudo, que
que isso seja feito e também seja o papel do deputado. E na área social? Na área social há muito por fazer, não é? Cada vez mais. O Domingos, tu estás numa circunstância, tendo a tua associação, uma das associações que mais tem tentado ajudar as pessoas, principalmente na vossa área da deficiência, da invisual e todo o âmbito associado. Há circunstâncias, como tivemos o caso do Cavi, o caso do Mabi, em que também foi convidado por ti para estar aqui também no fórum, ainda há pouco tempo, e tive todo o gosto de estar no encerramento do eu tive todo o gosto fórum. em ter convidado também. E são estas circunstâncias em que nós também poderemos acompanhando, ajudar. não é? E vou acompanhando todos os processos que estão associados a isso, no âmbito social, como é óbvio. Sempre que posso dar ajuda, dou toda a ajuda que seja precisa. Olha, e como é que tens visto a lei do trabalho laboral agora? Eu sei que hoje há uma reunião entre o André Ventura e o primeiro-ministro Montenegro. Achas que vai haver acordo? Qual é a tua perspectiva? Olha, nessa perspectiva, não estando efetivamente dentro sobre o processo da lei laboral, acho que o Chega toca em pontos fulcrais daquilo que são as nossas premissas para que isto seja validado. Lógico que nós confiamos plenamente naquilo que tanto a Comissão que está, a Comissão da Segurança Social e Trabalho, que é a nossa coordenadora Felicidade Vital, como o nosso presidente André Ventura, estão ao leme deste assunto. E por isso, tudo aquilo que for decidido pelo partido, eu entendo que seja no melhor interesse dos próprios portugueses, e também, havendo esta tal reunião ainda em cima da mesa, não queria estar a alongar muito, claro, porque sei que vai sair de lá algumas decisões, e não conhecendo em pleno os dossiês, não gostaria de estar a alongar sobre aquilo que ainda vai ser decidido na tal reunião entre o primeiro-ministro de Montenegro e o nosso presidente, Dr. André Ventura. Diz-me uma coisa, achas que esta legislatura vai chegar ao fim? É uma boa questão. É uma excelente questão. Isto é como se costuma dizer, há os passarinhos que dizem que não e há os passarinhos que dizem que sim. Eu digo isto porque na política o que é verdade hoje, amanhã pode ser mentira, com certeza. Não é? E olha, já vimos coisas de um momento para o outro, num mês ou dois, a revolução é total, não é? Sim, sim. Olha, temos o exemplo, de, olha, uma situação que pode nos levar a pensar que não, acho que é o discurso do Presidente da República, logo o primeiro discurso. Que é um árbitro, não é? Que é um árbitro. Logo o seu primeiro discurso, em que ele diz que as legislaturas devem chegar ao fim, devem cumprir todo o seu mandato. Em que ele, com esse discurso, demonstra que não está, as estruturas. Exatamente, não está aberto a que seja colocada em causa a atual legislatura, e que irá dar valor a que ela cumpra o seu prazo total. Mas não é só ele que manda. Claro. Ele tem a última palavra, ele tem a última palavra, como é óbvio. Se lhe chegar a ter, e na última palavra poderá chegar aqui ao critério dos duodécimos, manter-nos aqui durante não sei quanto tempo em duodécimos, não é? Pode acontecer isso. O que isso também não é bom, não é? Porque isto, e aqui estou a falar no quê? Estou já a falar na parte do orçamento, da aprovação ou não do próximo orçamento. Pois. Não é? Ou seja, porque vem aí já uma discussão a partir de setembro, não é? A partir de setembro. E também não nos podemos esquecer que o próprio PRR acaba agora. Pois. Ou seja, acabando agora este bolo financeiro que veio para ajudar, não vai ser alongado, que na realidade, não vai ser prolongado na tua perspectiva? Não, a própria União Europeia não pretende prolongar, e há mesmo uma normativa nesse sentido, não haver até 30 de agosto, não é? Ou 31, sim, qualquer coisa. Ou seja, não havendo o prolongamento, há muitos processos que em Portugal já é useiro a circunstância de começarmos tarde e mal e depois não conseguimos acabar as coisas. Não é?
E é aquilo que tem acontecido, ou seja, muitos projetos, quer sejam projetos pelo próprio governo, quer sejam projetos pelas próprias câmaras municipais, muitas vezes a própria culpa não está na quem executa, mas está no próprio sistema que nós temos em Portugal, que é a parte burocrática que tem que ser feita de todos os projetos, a forma de aprovação e todas as A critérios. burocracia também é forte, não é? E se calhar isso também Mas quem prejudica. nos trouxe isto tudo foi os próprios partidos do sistema dos 50 anos. Pois E que é o que depois eu- agora querem que o visto do Tribunal de Contas afinal não seja necessário. Quer dizer, estamos aqui a permitir depois circunstâncias onde nos permite olhar para isto como estar a facilitar a corrupção. Ou seja, e o Partido Chega foi contra esta circunstância do visto, é da retirada do visto do Tribunal de Contas. Porque o visto do Tribunal de Contas tem um prazo de 12 dias em média, ou seja, em 12 dias o Tribunal de Contas Tem que revê dar uma resposta, não é? todas as circunstâncias que estão necessárias àquele projeto, a sua resposta, ou seja, por causa de 12 dias vamos estar a tirar um visto do Tribunal de Contas, que é um salvaguarda da situação inicial de qualquer ato ou ação de corrupção ou pensamento de corrupção. Não faz completo sentido e por isso o Chega votou contra essa proposta, porque não sentia que a retirada deste visto iria ajudar a que acelerasse mais a finalizar os vários projetos. Em termos de comunicação social, eu tenho ouvido, ainda ouvia hoje isso, que os portugueses ainda confiam na televisão pública como uma melhor de notícias. Qual é a tua perspectiva disto? Venha o diabo e escolha. Porque... Mas não sei se ouviste isso hoje, havia aí uma... Sim, não, o que eu li também numa circunstância onde que as pessoas hoje em dia procuram mais as redes sociais do que os próprios canais de informação. Estava a RTP e a RTP Antena 1, que também estava numa situação de 75% da credibilidade. Eu por acaso ouvia isso, porque agora não sei se sabes, antigamente era RDP Antena 1, agora é RTP Antena 1, sabes disso? Sim, houve as alterações. Sim, o que houve um bocado de polémica também. Sim. Os funcionários da própria Mesmo RDP... no próprio universo da Lusa também houve várias alterações em todo o critério daquilo que está associado à televisão pública e todo o âmbito da informação, não é? E jornalismo. Houve várias alterações nos últimos tempos. Por exemplo, indo a esse encontro, ainda há dias, o nosso presidente, o Dr. André Ventura, vai colocar uma proposta para privatizar a RTP. Porque, quer se queira, quer não, a própria RTP acaba por ser um pouso de várias pessoas associadas a partidos que neste momento já têm pouca representatividade na sociedade. Ou então aqui muitas vezes as trocas de favores que existem entre várias situações e que não interessa na realidade Há favores população. na comunicação social, Carlos Barbosa? Eu não acredito que haja favores na comunicação social, acredito que existe favores entre pessoas. E continuam a existir na tua perspectiva? Claro. Mas também deixa-me dizer-te uma coisa, e eu conversava às vezes com amigos e posso conversar isto contigo. Há 20 anos atrás, ou 30, nem tanto se calhar, era um luxo ir à televisão. Agora já não é a mesma coisa. Exatamente. Porque veio o Facebook, não é? Veio o Instagram, veio o Facebook, agora é o TikTok. Isto veio dar uma dimensão forte também ao país e tirar um bocadinho às televisões. Sim, tu vês mesmo agora, não estou a dizer que as pessoas não têm, Claro, têm qualidade, mas quem vê televisão e quem vê principalmente os programas de debate político vê que estamos a perder alguma qualidade no âmbito dos próprios comentadores que estão associados ao âmbito político. Anteriormente tínhamos outro tipo de pessoas associadas ao comentário político que se perpetuaram no próprio sistema e não se foram atualizando. Neste momento temos outro tipo de pessoas que estão a chegar ao comentário político e que
vemos aqui quase como um degladiar entre a direita e a esquerda, e que leva a muitas situações de perguntarmos quem é a pessoa que está ali a fazer aquele comentário, quem é esta pessoa e as provas que isto tem. Ou seja, muitas vezes há já várias circunstâncias onde as pessoas falam por falar, nem têm depois provas nem documentos daquilo que estão ali a dizer. Pois. É fazer o seu próprio E depois comentário. também as próprias notícias, que às vezes dizem uma coisa, depois mais tarde já dizem outra, não é? E isso também tira um bocadinho de credibilidade também à comunicação social, não é? Sim, acaba por termos também esse critério. E deixa-me, tu ao dizeres os comentadores, deixa-me dizer-te também que as pessoas enervam-se muito agora nos comentários. Eu não sei o que é que se passa em alguns comentadores desportivos, que eu conheço alguns, tenho o prazer de conhecer alguns, e que passam-se completamente nos comentários que fazem. E passam-se como, não sei se tu já percebeste, o nível de sentimento que as pessoas têm, a revolta vê-se mesmo no próprio comentário. Sim. Em que tu estás a falar com alguma calma e de um momento para o outro enervas-te totalmente. E isto viu-se já em alguns canais, por exemplo, comentadores desportivos com antigos jogadores quase ofenderem-se. Eu pergunto onde é que nós estamos, meus amigos. É verdade. Eu ouvi isto numa televisão, num canal televisivo, ouvi isso, tratarem-se mal, e eu pergunto como é que nós estamos quando nós próprios nos tratamos mal e as pessoas que nos acompanham veem isto em casa. Sim. Não é? Também só vê isto quem quer, naturalmente. Também só vê isto quem quer. Mas é isto que eu às vezes fico assim admirado. Vejo certos comentários, estão a falar tranquilamente, e que de um momento para o outro... Eu acho que a critério da comunicação social, neste caso os comentadores esportivos, nós temos uma grande falha de mas estamos a perder qualidade. Eu acho. Desportivismo em Portugal. Eu não digo no desporto, eu estou a dizer que nos comentadores desportivos estamos a perder qualidade. Sim. Eu acho que nós, Portugal já teve grandes comentadores desportivos. Não estou a dizer que não tem, ok? Mas já teve grandes comentadores desportivos e que não tinham este nível. Tinhas um que eu gosto muito de lembrar, e muitas vezes brinco, há certas expressões que me recordo dele, que era o Dr. Pôncio Monteiro. Exato. Por exemplo, ou então o nosso conhecido, o homem dos bitites, que era o Hernani Gonçalves. Ou seja, e eles até tinham um painel na altura, que era na RTP, na RTP3, que era excelente, que era de um... Mas tu estás a perceber o que eu estou a dizer. Sim, Isto está a descer num nível que eu pergunto, quem nos vê, jovens a verem isto, não é? A verem isto, e quando se pede adversários dentro do campo, mas cá fora não é? Às vezes os comentadores também apelam um bocado ao contrário, não é? Sim. Os comentadores também apelam muitas vezes ao contrário relacionado com isso. Exatamente. Porquê? Porque temos a tal clubite associada. Exato. É? E vende, não é? E vende também. E pronto, e o que as televisões querem é vender, como é óbvio. Eles têm que vender o próprio share, não é? As visualizações. Claro. E nisto aquilo, o que é que vende mais? Desculpa a expressão que vou usar, mas é uma realidade. São os três pinheiros. Claro. O Porto, Sporting e Benfica. Claro que os outros clubes não têm oportunidades. Eu não estou a falar só do Braga, estou a falar do Guimarães, estou a falar do Boa Vista, que já não existe, ou seja, está agora nas distritais. Podemos falar da Académica de Coimbra, podemos falar de outros clubes, porque infelizmente nós não temos uma cultura democrática também no próprio desporto. E aquilo que temos visto no desporto, que em comparação com outros países, que poderemos dizer que é lá que existem os hooligans, mas se formos a ver muitas vezes o próprio comentário desportivo que existe em Inglaterra, são comentários muito mais construtivos. Claro.
E não são pela questão de o árbitro apitou, mostrou amarelo, mostrou vermelho, devia ter feito isto, devia ter feito aquilo. Não, o que interessa é a jogada. Se a equipa jogou bem, Claro. se fez aquele lance bem, se construiu a partir de trás, se fez o corte, se não fez. Ou seja, o que interessa é este critério. E aqui o que mais interessa é pôr o ónus na culpa do homem de sempre, que é o homem de preto, não é? Claro. Que são sempre os culpados mas repara, de tudo. Até são culpados do jogador falhar o golo. Exatamente, mas repara, tu viste, por exemplo, esta novela, que foi uma autêntica novela, entre o José Mourinho ir para o Real, ficar no Benfica. E a comunicação social andou a bater nisso 3, 4 semanas. Sim. Ok? Tudo bem que estava a dar certo, a maioria das coisas que eles foram dizendo, mas teve a bater tanto tempo nisso que até saturava e cansavam as pessoas que estavam a ver isto. Tu tens um exemplo disso, quando o Braga passa às meias finais, houve jornais da capital, não é, que não deram a primeira página ao Sporting Clube Braga para depois estar a colocar esse tipo de situações, porque é mais importante vender a imagem do Mourinho do que vender a dizer que um clube, seja o Braga, fosse outro clube. Sim, claro, é o que eu te estou a dizer, estás-me a dar razão, E depois temos ainda outra coisa mais grave ainda, que é as próprias modalidades amadoras, como o handball, como o hóquei. O Porto foi campeão europeu de hóquei. E onde é que houve uma primeira página para o Futebol Clube do Porto como campeão europeu de hóquei? Não houve, ganhou a Champions. Temos o Sporting que tem feito uma carreira brilhante na Liga dos Campeões de handball. Onde é que está essas primeiras páginas e o valor do handball? Como temos outros atletas e desportos que somos de elite e que não têm em primeira página porque não vende. Claro. E depois isto aqui leva-nos depois a outro problema, que está associado também como a sociedade também está montada. E aqui olhamos também para o próprio desporto escolar. E o próprio desporto que vende, porque a maioria dos meninos e as meninas hoje em dia são colocadas nas escolinhas de futebol, porque todos pensam que os filhos vão ser os Cristianos Ronaldos desta vida e porque o dinheiro que está associado ao futebol e por aí fora. E há desportos coletivos, e não só, que têm tanto valor e a formar homens e mulheres do futuro, porque aquilo que o desporto que nos deve principalmente ensinar é a formação. Não é? E ajudar-nos na própria educação também que os pais têm que dar, porque ali também existe uma ajuda a isso. Não é depois estarmos a olhar se o menino vai ser um Ronaldo ou não vai ser o Ronaldo. E há também uma falha também no desporto escolar, na forma como está montado, e que devemos olhar para países que se fortaleceram nesse critério, como tivemos o Reino Unido na altura dos Jogos Olímpicos de 2012, e que formou excelentes atletas e tem vindo a formar excelentes atletas depois de remodelar completamente o desporto escolar. A própria Espanha aqui ao lado, que tem um desporto escolar muito mais bem capacitado, e a forma como está distribuída também as verbas para o próprio desporto, e nós aqui em Portugal continuamos a trabalhar as coisas muito mal nesse critério. Vamos vendo como é que... Há muito sumo, estás a ver? Há muito sumo para se falar, não é? É muito sumo. Mas olha, eu não queria deixar estamos a 7 minutos praticamente do final do nosso programa, e eu não te queria deixar sair daqui também. Não foi isso que me trouxe a trazer-te aqui, mas já agora aproveito também que sei que és candidato à distrital do Chega. Como é que agora te vais meter nisto? Bem, sou candidato, assumido candidato à distrital do Chega, porque acho que o distrital de Braga tem que mudar a forma como tem feito o seu trabalho. Ou seja, praticamente esse trabalho não existe. Não existe aproximação à militância, não existe aproximação à sociedade, não há um trabalho visível desta distrital. O trabalho não se resume só a jantares, há muitos aspectos que têm que ser trabalhados. E nesse critério, achando que esta distrital, esta comissão política distrital está a fazer um mau trabalho, juntamente com outras pessoas, lancei a minha candidatura. Como é óbvio, eu digo lancei a minha candidatura porque eu sou o rosto dessa candidatura, sou o que me candidato a presidente. Mas como é óbvio, eu não faço sozinho, não é a candidatura do eu, como tentaram transparecer, é a candidatura de o Carlos encabeça esta lista, mas tem uma grande equipa e tem um nós por trás, e de pessoas com grande valor.
que querem realmente fazer um trabalho pelo distrito e representar o Chega como tem que ser representado no Minho. Porque, quer se queira, quer não, o Minho é um distrito conservador pelas suas raízes, e nós sabemos que o Chega pode se ingrar ainda mais neste próprio distrito. E nesse sentido nós lançamos uma candidatura diferenciadora, com objetivos muito bem definidos, e esperemos, e acho que vamos ganhar esta eleição. Deixa-me dizer-te uma coisa, os próprios inimigos estão no teu partido, como se costuma dizer, os teus, não é? Naturalmente, que normalmente costuma-se dizer isso. Não, os meus inimigos não estão dentro do partido. Eu, por fazer em primeiro lugar, esta candidatura não é contra ninguém. Não é especificamente Mas eu se calhar não coloquei bem a questão. Os nossos inimigos estão, como diz o nosso presidente, o Dr. André Ventura, os nossos inimigos estão lá fora. E ele próprio deu-nos essas palavras e eu comprometi-me também a isso, de uma coisa é esta luta dentro das distritais, que é saudável, é democrático, sim, não está democracia interna. Nessa perspectiva que eu estava a dizer. Mas o nosso verdadeiro adversário está lá fora. É a extrema-esquerda, é a esquerda, e esses é que são os nossos verdadeiros adversários, não é internamente. Internamente há formas diferentes de governar e há formas diferentes de chegar ao objetivo. E nós entendemos que a nossa forma de governar e chegar ao objetivo é a melhor forma para a Distrital de Braga. E por isso nós propusemos uma candidatura completamente diferente, com propósitos muito bem claros e muito bem assentes em pessoas que estão na vida ativa do partido, em pessoas que são antigos militantes do partido e também em gente nova que queremos que dê um ar mais fresco também ao próprio distrito. E é nisso que nós assentamos os nossos Sabes valores. que vais ter um homem de peso, um homem forte que se chama Filipe Melo, não é? Sim, mas ele já está mais magro. Ele tem emagrecido. Tu percebeste a minha questão. É um candidato forte também, não é? Não digo que não. Eu conheço o Filipe há muitos anos. É um candidato com algum peso também, não é? É lógico, é um deputado como eu, na Assembleia da República. Ele está desde o tempo dos 12 deputados, em que eu estive depois lá também como assessor antes de ser deputado. Sei perfeitamente e conheço o Filipe, quer seja os valores, quer seja também os defeitos. E por conhecer esses defeitos e esses valores, e conhecer aquilo que podia ter sido feito enquanto distrital, eu fui primeiro vice-presidente dele no anterior mandato e neste momento ainda sou presidente da mesa de Distrital de Braga. E por que não reconhecer valor nesta Comissão Política Distrital, em variedíssimas situações em que não houve aproximações militantes, não houve um trabalho sério feito, por isso é que decidi, juntamente com outras pessoas, que também saem desta Comissão Política Distrital, apresentarmos um projeto diferenciador. Nós contamos, eu como deputado, contamos com vereadores, contamos com eleitos de municipais, como por exemplo eu e a Ana Couto somos eleitos aqui pela Assembleia Municipal de Braga. A Ana Couto é número 2 na Assembleia Municipal de Braga, ou seja, o Filipe diz que tem 4 deputados da Assembleia Municipal de Braga com ele, enganou-se nesse critério, ou seja, são 5 eleitos. Se o Carlos e a Ana Couto estão deste lado, não são 4, são 3. Não podemos estar a contar com suplentes, por muito valor que eles o tenham, como é óbvio. Mas aqui contamos com essas pessoas, contamos com eleitos de freguesia e com gente que quer trabalhar. Isto é que é importantíssimo, porque nós não podemos continuar a ter um presidente presente, como se costuma dizer na gíria, quando o rei faz anos. E por isso nós queremos ter aqui uma distrital onde haja um acompanhamento às concelhias, que é extremamente importante, finalizar e efetivar as 14 concelhias, algo que nunca foi feito por esta distrital em que o Filipe Melo teve aos comandos, e por isso nós queremos fazer esse trabalho de finalizar as concelhias. São 14 concelhias, não são 7 nem 8,
queremos fazer esse trabalho, queremos dar autonomia às concelhias para eles fazerem o seu trabalho, mas essa autonomia também vem com responsabilidade e vem com acompanhamento por parte da Distrital. E ao mesmo tempo queremos alavancar outros projetos, como o grupo de estudos, conseguir identificar as pessoas capazes e nas variedíssimas áreas para nos ajudar a criarmos grupos de estudos, para trabalhar conjuntamente com as concelhias e com os nossos eleitos pelas várias assembleias municipais e os vereadores e freguesias, criar aqui sinergias para que a juventude, porque o Chega, quer se queira, quer não, é o partido que mais tem penetrado no âmbito da juventude. E não tem havido essa capacidade de aproveitamento da juventude. E nós temos que consegui-la fazer. E temos pessoas competentes e com o objetivo de a fazer. E é isso que nós vamos fazer. Criar aqui formas para que a juventude se aproxime do Partido Chega, criar palestras para que haja também aqui a incorporação da sociedade civil e, por último, extremamente importante, vamos fazer 2 reuniões magnas por ano para que os próprios militantes se sintam incluídos no funcionamento do partido e para que questionem, quer sejam as concelhias e questionem a Distrital pelo trabalho que está a ser efetivado. E isto nunca houve vontade de o fazer. Nunca houve esse critério. Vamos ter uma luta forte, não é? Porque eu acredito que vamos ter uma luta fala-se em 3 candidatos, não só tu e o Filipe Melo, mas também o Paulo, não é? Sim, Paulo Ralha também é um candidato. O Paulo Ralha é uma pessoa que é vereador na Câmara de Barcelos. Pronto. O Paulo Ralha, eu por acaso estive sentado com ele ainda há pouco tempo, ou seja, não devia poder, mas estive sentado com ele à mesa num jantar. Eu sei que ele me acusa de ser uma pessoa muito efusiva, mas naturalmente eu sou efusivo quando se não trata bem o partido Chega. E houve circunstâncias no âmbito autárquico e que eu tenho provas disso e sei do que estou a falar. O Partido Chega podia ter sido muito mais bem tratado naquilo que foi as autárquicas em Barcelos. E nesse sentido, é lógico que quem não se sente não é filho de boa gente. Eu senti-me, de certa forma, tocado por aquilo que me foi expresso e respondi de uma forma como devia ter respondido. Além de mais, nesse jantar até lhe pedi desculpas ao Paulo pela forma efusiva com que reagi. E estavam várias pessoas presentes que o ouviram. E depois tivemos até os dois com outra pessoa a falar mais privado sobre definições do que poderia ser uma possível composição de lista conjunta, o que não se veio a fazer, e por isso o Paulo, e bem, é democrático, lançou a sua candidatura para dia 5 de julho, não é? Exatamente, dia 5 de julho. É um domingo. É um domingo, dia 5 de julho, corretíssimo. Ok. É? Vamos ter aí uma luta feroz entre 3 candidaturas, eu acredito que mais 2 do que 3, mas pronto, esperemos que o melhor ganhe e que o melhor seja, como é óbvio, a nossa equipa, que é uma candidatura que o objetivo é levar Braga para o futuro. Carlos Barbosa, muito obrigado por teres vindo, é sempre um gosto receber-te aqui na Rádio União, a nossa voz. Muito obrigado, Domingos, eu é que agradeço o teu convite. Já não tivemos tempo de falar do Braga, mas pronto, já fez uma boa participação na Europa. Fez uma boa participação na Europa. Foi Carlos Barbosa, deputado da Assembleia da República pelo Chega, foi o meu convidado de hoje do programa Domingos aos Sábados na Rádio União, a nossa voz, e também com os ouvintes da Antena Minho. Despedem-se o Domingos Silva e o Vítor Esteves. Um ótimo fim de semana para si. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.